Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica Marinzec e sejam muito bem-vindos ao podcast totalmente independente, Aula Aberta de Vinho. E, cara, já se passaram 20 episódios, episódio de número 20 e o último dessa temporada de 2022, portanto eu sei que você não vai perder, que eu volto aí em 2023 num novo formato que ainda é segredo, mas a gente não terminou a temporada 2022 ainda não, porque 2022 parece que não tem fim, é aquele ano que você quanto mais cava, mais ele aparece. Mas a gente vai falar de Argentina, a gente estava vindo aí numa pegada falando de países produtores, o basicão para aquela galera que quer saber um pouquinho, não sabe nada, não quer saber um pouquinho, ou sabe um pouquinho e quer relembrar, esse daqui é o seu episódio. E para me ajudar a falar de Argentina, eu trouxe duas pessoas em estados completamente diferentes. Aqui estamos longe, mas estamos juntos. Gustavo e Gláucia, vou pedir em ordem alfabética, para que Gláucia comece se apresentando aqui para a galera. Conta um pouquinho de ti. Oi, gente, que maravilha! Super feliz de participar aqui desse podcast. Estou encantada. Eu sou a Gláucia, estou aqui em Fortaleza, no Ceará, né? Eu sou uma sommelier em formação. Eu nunca gosto de dizer que a gente já está pronta, porque a gente não está, né? E aí chega perto dessa fera da Jéssica, aí eu sei que eu sei menos ainda. Então, sou aqui de Fortaleza e estou amando participar. A gente aqui tem um delivery de vinhos e estamos juntos aí para a gente aprender cada vez mais, tirar muitas dúvidas hoje. Arrasou, arrasou. Gustavo, você conta, se apresenta um pouco para a turma aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou aqui do Paraná, na cidade de Guarapuava, sou acadêmico de Engenharia de Alimentos da Unicentro e sou um apaixonado por vinhos. Ainda não tive a oportunidade de fazer um curso profissional de vinhos, mas sempre procuro aprender mais na internet, com as aulas da Jéssica, com tudo que tem aí na internet para aprender. E hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre a Argentina e tirar as dúvidas. Boa, não, Gustavo já estava, falou que não fez curso, mas já estava dando aula para a gente aqui de denominações de origem do vinho no Paraná, meus amores. É isso mesmo, não existe ainda, mas vai existir de acordo com o Gustavo. E bem legal. Já viu? Você vê? Estava dando aula. Mas antes da gente entrar no tema Argentina, e vocês, me trazerem as suas perguntas, lembrando que eu não combino pergunta com ninguém aqui, tá? Se eu não souber a resposta, eu vou procurar, eu vou falar que não sei. Mas antes da gente começar, tem o quiz da Jazz, né? Tem o quiz da Jazz, esse é o último quiz da Jazz de 2022, e eu vou começar com a seguinte pergunta. Eu já quero colocar fogo no parquinho, porque, né, gente, já estamos gravando esse episódio aqui um dia depois do primeiro turno, o Brasil já está em polvoroso todo. É o seguinte, Gustavo vai começar respondendo essa. Qual que é o maior pecado no mundo do vinho, na sua opinião? O maior pecado no mundo do vinho? Meu Deus do céu. Eu acho que, para mim, é quando você põe uma pedrinha de gelo dentro do vinho. Pedra de gelo, acho que foi. Eu vou fazer um recap das perguntas, acho que essa daí foi campeã, viu? Não gosto de pedra de gelo no vinho. Meu Deus do céu, imagina que é o produtor lá que passa anos, o enólogo que passa lá pensando em como produzir um vinho de qualidade, daí vai um serzinho lá e
uma pedrinha de gelo dentro do vinho. Mas, como se diz, né, o vinho é seu, você faz o que você quiser. Eu vinho, minhas regras. Exatamente. Pois é, pois é. Gláucia, e você, tem alguma coisa que as pessoas fazem, às vezes você fala: "Meu Deus do céu, isso é um sacrilégio, não façam isso". Você tem alguma coisa? Olha, eu já vi um cliente me pedindo para numa degustação para levar adoçante para colocar no vinho. Ah não, ah não. Meu Deus. Não, aí não. Aí não. Aí eu não gostei. Vinho, tanino. Mas assim, durante a degustação eu não consegui convencer a ele de não colocar, né? Fui falando, ele acabou que ele não pôs o adoçante, mas ele pediu e eu levei, né? Olha Mas só. assim, eu acho que o maior pecado do mundo do vinho é você não estar aberto a provar. Eu acho que essa história da gente viver é, beber uma única coisa é igual a comida. Se você não provar, você nunca vai saber o que, que tem de melhor no mundo dos vinhos. Então, eu acho que esse é o pecado que a gente não pode conhecer. Deixar de provar, de estar aberta a novos vinhos, novas uvas. Boa, boa. E aí eu já quero emendar numa pergunta que eu nunca fiz e quero no quiz da Jazz quero fazer para vocês. Se vocês tivessem escolha, é uma pergunta idiota, mas eu vou fazer, porque ela vai pensar. Se vocês tivessem que escolher entre beber o mesmo vinho para o resto da vida ou nunca mais ter que repetir um vinho, qual que vocês iriam escolher? Então vamos lá, beber o mesmo vinho para o resto da vida ou nunca mais poder repetir um vinho? O que que vocês iam escolher? Glaucia, agora você começa. Nunca mais repetir. Beber o mesmo vinho, né? E você, Gustavo, também nessa ou não? Também, meu Deus do céu, imagina. Melhor não repetir do que tomar um só. Imagina Cabernet Sauvignon pro resto da vida. Imagina se eu não tiver ainda poder de escolha, aí vê aquele moscatelzinho, aquela gente, eu amo moscatel, tô brincando, mas a vida é zoeira, a vida Agora vai mandar aqueles que a gente menos toma no dia a dia, a vida é sacanagem, mas aí é eu fico sacanagem. pensando na Riesling. Mas Ah, aí eu fico pensando maravilhosa. Ah, não, não, se quiserem que eu tome Riesling para o resto da vida, tá tudo certo, eu já sei até quem é, Domaine Knoll, ali da Áustria, já bota o meu nome nessa lista que esse eu tomo até o Estamos juntas. Estamos juntas. a gente fala por empolgação, mas aí fica pensando, e a Riesling, e o Chardonnay de Napa Valley. Então, pois é, então não dá, né, gente. Eu acho que é por isso que eu nunca fiz essa pergunta era meio óbvia, não tem como a gente tomar o mesmo vinho para o resto da vida não. Muito bem, estamos aquecidos aqui no Quiz da Jazz e esse é o momento de vocês começarem as perguntas. Eu vi que vocês mandaram pergunta ali na rede social, abriram caixinha de perguntas. Essa turma que participa do podcast já está ficando, ó, ligeira, abre caixinha de perguntas na rede social. Então, quem quiser começar agora, pode começar com as perguntas. Pode começar, Glau. Bom, uma pergunta que me fizeram é por que Mendonça se destaca tanto no mundo dos vinhos? Cara, eu acho que é uma boa pergunta, né, o que aconteceu ali, Mendoza, que o povo fala tanto dessa região? Eu acho que foi um misto, né, um misto da uva Malbec ter caído nas graças, da região ter um clima muito, particular, né, o volume também de produção obviamente ajuda, mas Mendoza tem essa característica de um clima que a gente chama continental, né, então quando é frio, é muito frio, e quando é calor, é muito calor. E aí, eles têm uns solos que a gente chama aluvial, né, que foi, a formação desse tipo de solo de rios que passaram por ali e deixaram muita pedra e tudo mais, então é um solo bem, uma quantidade de pedra, pedregoso, e eu acho que caiu também um pouco nas graças. As pessoas, elas não me levam a sério quando eu falo que
tudo que a gente fala de produto, para mim sempre tem o fator caiu na graça do público e eu, engenheiro, eu não sei colocar isso numa fórmula, na fórmula do tipo assim, tá aqui ó, uva que o povo gosta, um rótulo bonito e o fator público, eu não sei medir isso numa planilha, numa equação, mas eu acho que tudo cai muito nas graças do público. Isso por quê? Porque a própria estrutura dos vinhos, dos Malbecs vindos de Mendoza, então eles são encorpados, com aquele tanino mais estruturado, mais maduro, sedoso, o álcool um pouquinho mais elevado, a fruta madura. No final das contas, por mais que as pessoas falem assim: "Eu gosto de vinho com taninão, eu gosto de não sei o quê, eu gosto de não sei o que lá". Na degustação às cegas, esses vinhos com característica mais madura, tipo um primitivo, né, o próprio assim, primitivo como o Zinfandel lá na Califórnia, tomam conta do gosto, do brasileiro, e aí acabou tomando conta do gosto do mundo mesmo, né. Verdade. Sim. E não dá realmente para você medir. Às vezes você pega um vinho que você diz, nossa, esse vinho todo mundo vai gostar, ninguém gosta. Aí você pega um outro que diz, não, esse daqui acho que não vai ser legal, e todo mundo ama. Você não tem como saber realmente esse fator gosto, é bem E o público. interessante. Tá. Em outros lugares que eu já trabalhei, a gente fala: "Poxa, esse vinho vai bombar", porque se o outro é da mesma região, tem o rótulo ali com as mesmas cores, características, tem redinha, né, aquele rótulo com a rede, tem a redinha, tem isso, é um reserva, um gran reserva, vai bombar igual esse aqui bombou. E o vinho não bomba, cara, e o vinho, assim, não cai tão na graça do público quanto o outro. É uma coisa, é escolhido ali, né, acordou virado, como dizem algumas pessoas. Ô, Jéssica, e daí a gente ali, a Glau falou de Mendoza, aí ali a gente tem 3 regiões super importantes, né, na produção de vinho na Argentina, que é o Maipo, o Luján de Cuyo e o Vale do Uco, né. Dentro dessas 3 regiões, qual delas você acha que tem mais expressividade no quesito de qualidade e quantidade? Porque, assim, Mendoza é praticamente a maior região da Argentina de produção de vinho, né, assim, ali. Mas dentro dessas micro-regiões ali, qual que você acha, assim? Ó, cara, quando a gente fala acho que todas têm um pouquinho dessa característica, Lua de Cujo e tudo mais. Mas o Uco Valley, que tem ali Tupungato e tudo mais, é uma região um pouquinho mais alta, e aí me corrijam se alguém estiver ouvindo, se vocês, eh também souberem, mas eu acho que o Uco é um pouquinho mais alto, e aí ele traz um pouco desse frescor, que as regiões mais planas não trazem, assim, mas é tipo uma coisa mínima. Mas eu acho que cada um, começou a aportar estilos, um mais rústico, o outro mais redondo, e eu acho que começou também isso. Começou não, faz tempo, na verdade. Os próprios enólogos argentinos começaram a estudar esses micro terroirs, porque, a grosso modo, é um solo aluvial, assim, a gente fala de característica, né, não de composição, mas você vê ali de característica aluvial na sua formação. Mas existe ali um cantinho que ele é um vai ser mais arenoso, o outro um pouquinho mais argiloso, isso é muito comum nas regiões. E cada um vai aportando, às vezes, um tanino mais rústico e tudo mais. Então eu colocaria aqui, o Uco, porque é um pouquinho mais alto, mas no final das contas sai de tudo um pouco ali, desde os mais de entradinha até aqueles mais parrudos, assim. Mas confesso, vou falar a verdade aqui, alguns são muito cansativos para mim, assim, então por isso que eu defendo um pouco esses, por conta da acidez. Eu sei que a acidez é uma questão para algumas pessoas, tipo: "Ai, não, esse vinho aqui eu gosto porque ele não tem acidez". Não, amor, você gosta porque ele tem acidez sim, tá? Porque você tá salivando sem perceber aquele frescorzinho, senão ele seria muito pesado na sua boca, sabe?
É sinal de que ele está bem equilibrado, por isso você gostou dele. Você nem percebeu. Exatamente. Já que você falou de região, me perguntaram sobre os vinhos da Patagônia, o que eles podem trazer assim, que já não são um tipo de vinho tão conhecido do público brasileiro, e pelo menos aqui do Nordeste não é tão conhecido, e o que pode trazer assim de algo a mais em relação ao restante da Argentina? Bom, Patagônia, quando a gente pensa em Patagônia, a gente está pensando em frio, né? Uma região fria, onde as uvas Pinot Noir, Chardonnay, essas uvas que a Chardonnay é mais maré vai com as outras, né? Se adapta bem em vários lugares, mas a Pinot Noir é essa uva que se adapta muito bem em climas mais frios. Então a gente vai esperar uvas de clima mais frios sendo plantadas na Patagônia, mas, cara, a gente está falando de novo mundo, né? A galera experimenta demais. Na verdade, o mundo todo do vinho está sempre experimentando muito, tá fazendo muitos experimentos. A gente tem Malbec ali, mas acho que o cuidado é o Malbec ficar mais ralo, né? Às vezes tânico demais. E aí o oposto, né? Tão tânico que ele fica muito, muito adstringente, que ele pode ficar muito adstringente, mas certamente a gente está falando de Pinot Noir. Pinot Noir da Patagônia Argentina já entra aí no hallzinho da fama. Vai ter uma caminhada para chegada, né, Nova Zelândia, Oregon e tudo mais, mas ele já entra na lista de, sabe, quando você coloca aqueles pins no mundo, tipo Pinot Noir no mundo, aí já tem o pinzinho da Patagônia ali, eu particularmente provei algumas versões ainda muito alcoólicas, assim, não tão equilibradas, mas tem coisa boa sendo feita em todo lugar. Uhum. E hoje na Argentina se faz tipo vinho branco com Malbec? Ai, já tomei. Lembro que, inclusive, minha primeira feira como compradora de vinhos da Evino, lá em 2014, eu fui para uma feira em Mendoza e eu tomei um Malbec branco. E aí eu lembro que eu já sabia que uvas tintas podem fazer vinhos brancos, mas eu fiquei chocada, que eu falei, meu Deus, um Malbec branco, que loucura! Pá, pá, pá. Mas faz sim, eu acho que na verdade, não pegou muito o negócio. Então, você vê, eu lembro dessa produtora fazendo isso lá em 2014 e não virou assim, ai, que é mais curiosidade do tipo, já provei um Malbec branco na vida, do que um estilo muito marcado de alguma região. Mas um ou outro faz sim. Eu já Entendi. provei o espumante com Malbec, né? Mas é um brasileiro, né? O espumante branco, tinto, É isso, espumante rosé, rosé, com nenhum dos Malbec. dois. É, E aí? aí bem legal, super refrescante. E assim, quando normalmente você pensa na Malbec, você pensa naquela potência, naquele tanino. O espumante completamente refrescante, muito frescor, uma acidez muito bacana, eu achei o máximo. Esse eu não provei. Esses dias esses dias me perguntaram o que tinha a ver o vinho Malbec com o perfume da Boticário. Ai, meu Deus do céu. Eu amo, porque às vezes a gente está aqui falando do microterroir de Mendoza e as pessoas só querem saber se Malbec. Não, mas eu acho que tem alguma ligação, assim, sei lá, uma homenagem à uva. Mas assim, o Boticário, de fato, não tem nada a ver com a produção de Malbecs na Argentina. Isso Sim, não tem. daí eu fui explicar, eu falei tipo assim: "Nossa, realmente tem pessoas que não entendem mesmo, né, assim, uma coisa com a outra". Aí eu fiquei me pensando, será que eles usam, tipo, o carvalho, onde foi ali, sei lá, amadurecido o Malbec na Argentina, e daí não Bicho, sei. não sei, nunca fui atrás, porque eu acho esse perfume muito hoje eu já acordei meu com o espírito crítico, né, que eu tô falando mal de tudo, mas assim, eu acho esse perfume Malbec muito forte, eu não curto muito, então eu nunca fui muito atrás a história dele não. Mas
que tem alguma relação com a uva, a gente sabe que tem, né? Qual eu ainda não sei. Oi, Jéssica, mas fala um pouquinho sobre a Bonarda, então, que é essa casta bastante cultivada ali na Argentina. Bora. Então, a Bonarda na Argentina não é a Bonarda italiana. A Bonarda na Argentina é é uma uva francesa, é a Dolce Noir. Acho que é Dolce Noir, mas é alguma coisa Noir, mas acho que é Dolce Noir mesmo. Do Savoie, ali do Nordeste, mais ao leste da França mesmo, numa regiãozinha que faz fronteira com a Suíça. Ela é mais ou menos dessa região, e ela se deu super bem na na ali na Argentina, quase que como um contraponto, né, porque ela não é tão parruda, assim, ela não é tão parrudona quanto a Malbec, então ela é frutada, o tanino é mais mediano, ela pode ser tomada numa temperatura um pouquinho mais baixa, porque dependendo do tanino, ou dependendo do Malbec, se você toma numa temperatura mais baixa, isso com diversos tintos muito parrudos, putz, vinho fica metálico, o tanino fica agressivo. A Bonarda, algumas versões não, você consegue tomá-la um pouco mais fresca em dias de calor, para a galera que ama tinto mesmo no verão, né, estamos aí falando do nosso Nordeste que passa o ano inteiro num super calor. E a galera já me falou várias vezes: "Jéssica, eu moro no Nordeste, querida, eu não estou esperando o verão para eu tomar vinho branco, não sei o quê. Eu moro aqui, tá 30 graus o ano inteiro, eu tô tomando tinto sim, porque senão eu não vou tomar, né". Então, assim, alguns tintos, eles conseguem também ser super refrescantes, e a Bonarda é uma delas. Ela não é super aromática, é aquela coisinha do mirtilho, do aroma de frutinha e tudo mais. Sempre vai ter quem faça um Bonarda um pouco mais complexo, né, igual a Barbera ali no Piemonte, que passa em barrique e tudo mais, mas a grosso modo essa é a característica da Bonarda, e que também pode vir em blend com a Malbec, blend com a Cabernet Franc. Eu curto, assim, eu também estou no momento de tomar uns vinhos menos porrada, assim, né, que a gente quer tomar vinhos mais leves, um pouquinho, né, vinho muito intenso o tempo todo, é igual pessoas, é igual gente. Gente muito intenso o tempo todo cansa, você fala: "Ai meu Deus, cala a boca, menina, mulher, cala a boca". E vinho muito intenso o tempo inteiro também cansa, né, você às vezes quer um vinho mais simples, é normal. E a Bordada, ela teve um momento que ela foi meio que, assim, rolou um certo preconceito com ela, que ela tinha fama de só fazer um vinho mais ou menos, né? E aí agora, graças a Deus, ela está voltando a isso, a ter um pouquinho de fama de novo, fama Boa boa. fama, né. Eu não sei como é que tá o share das uvas ali na Argentina, porque já, né, tipo Cabernet Sauvignon, Malbec, Bonarda, Cabernet Franc, esse ranking dessas 4 às vezes muda, não sei como que tá, mas sim, ela já teve uma boa de uma má fama, mas agora o pessoal tá enxergando a Malbec, a Bonarda como essa opção um pouco mais leve, o que é bom, porque cara, o mercado de fato está pedindo vinhos um pouco menos parrudos, um pouco menos alcoólicos, e nem sou eu que estou falando isso não, apesar da grande maioria, quando a gente fala do Brasil tomando vinho, beleza, a galera adora e tá tudo certo, mas putz, eu participo de feira, quando eu participo, de degustação, quando eu vou, né, fui jurada agora num concurso, a gente vê que as pessoas estão pedindo, os produtores estão colocando cada vez mais no mercado vinhos mais frescos, porque aquela onda de vinho, meu, passado em barrica demais, ele já deu uma caída em alguns lugares, né. Verdade. E eu acho que, assim, muito. Eu particularmente, eu tive, durante a pandemia, eu adoeci, mas fui quase assintomática. Um mês depois, o meu paladar mudou totalmente. Eu não perdi, mas ele mudou. Então, algumas coisas começaram a ter um gosto diferente do que tinha. E depois disso, já voltou ao normal, mas eu passei a não ficar mais. Eu não sei se eu cansei o paladar dos porradas, mas hoje, por exemplo, agora aqui, estou com um torronté aqui na taça por conta disso, que parece que está pedindo mais frescor. Eu acho que é isso aí que você está colocando.
Nossa, eu ia ficar assustada se meu paladar mudasse. Meu Deus do céu. Já que a Glaucia tá tomando um torrontés, fala um pouquinho já da torrontés aí pra gente, aquela que você acorda no outro dia com vontade de tomar uma torrontés. Vamos falar da torrontés. Ó, torrontés também não é uma coisa que, ai meu Deus, acordei com vontade de tomar um torrontés, mas o torrontés é ótimo também para quem pede para você um vinho para quem está começando. Por quê? Por conta desses aromas que são muito amplos, né? Então, Torrontés, Sauvignon Blanc, a Carmener, porque na taça esses são vinhos que vibram, né? Esses são vinhos que estão lá mostrando aroma de flor, aroma de fruto e tudo mais. A Torrontés, existem 3 tipos de torrontés, 3 clones de torrontés que a gente vai encontrar ali na Argentina. A Mendocino, a San Juanino e uma terceira que eu esqueci, Mendocino, San Juanino e esqueci o nome, da terceira. São 3 clones. A San Juanino, eu acho que é a mais aromática. Esses são clones que foram feitos ali na Argentina, por isso que a gente fala que elas é uma uva autóctone da Argentina, porque existe torrontés na região ibérica, de fato muitas uvas vieram de lá, né, não só para o Chile, para a Argentina também, mas, esses clones, esses diferentes clones, eles foram criados ali na Argentina, por isso que a gente fala que é uma uva autóctone, tá? E tem os seus graus ali de aroma. A gente encontra em vários lugares. Problema da torrontés é a acidez, ela não é uma uva branca de acidez elevada naturalmente. Como a gente tem muitas regiões ali na Argentina que podem ser quentes demais, os vinhos podem ficar alcoólicos sem acidez, ou seja, pesadões, desequilibrados. Então, regiões mais frias, e ali podemos falar da Patagônia de novo, Salta, que é uma região ali no norte, que é super característico para a produção de torrontés. Então, é a uva símbolo, a uva branca símbolo da Argentina, e que é muito legal e a galera compra pra caramba, tá? É que ela é tão aromática, ela é intensa, sabe aquela pessoa intensa que às vezes fala assim, nossa, É a intensa uva que... mentirosa, né? É uva mentirosa por quê, Glau? Porque parece que ela vai ser doce, né? E não é, pois é. Ela parece que você vai pro lado do moscatel e quando você prova, ela, ui, não é isso. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É o nariz que você fala, nossa, esse vinho vai ser docinho, e ele não é docinho. Os vinhos da Torrontés, eles são, em geral, secos, tá? Bem secos, inclusive. A outra torronteia é a Riojana. Riojana. E essa daí é a mais aromática. Obrigada. Então, a Mendocino, São Juanino e a Torrontés Riojana. E a Riojana é a mais aromática das 3. Obrigada, Cláudia. Essas divisões aí da torrontés, elas vêm descrita no rótulo? Não. Não vem. Tem que perguntar para o produtor mesmo, ou ficha técnica, talvez direto no site da vinícola, mas é muito difícil ver isso. Inclusive, os produtores, você só vê isso mesmo, assim, livro da Jancis Robinson, que é a mãe de todos nós, assim, coisas muito específicas. A galera não fala muito mesmo sobre esses graus de intensidade de aroma da torrontés. Entendi. Falando em diferença, o que você fala da diferença da Malbec argentina para a Malbec francesa? Já não tem mais. Esse é um ótimo ponto, né? Meu Deus, era essa a pergunta. Era essa a pergunta de 1 milhão? O Precisamos Malbec da Argentina falar. e o Malbec de Cahors. Precisamos falar do Malbec de Cahors. Gente, então para quem não sabe absolutamente nada de Argentina ou mesmo de Malbec, a origem da Malbec é ali na França, é nesse lugarzinho que se chama Cahors, que a gente escreve Cahors. E Cahors fica no sudoeste da França, ali caminho para os Pirineus, que vai fazer a sua margem, né, a sua fronteira com a Espanha.
Não, mas Cahors ainda tá mais para cima, tá, gente? Mas eu só fazendo o caminho para vocês. Cara, Malbec em Cahors era chamado de vinho negro, justamente pela intensidade de cor desse líquido na taça. Em geral, inclusive, lá em Cahors, Malbec é um blend com Merlot, um blend com Cabernet Franc, justamente porque a característica da Malbec em Cahors é taninão, é rusticidade, é aroma terroso, é um perfil diferente, do tipo: "Ai, Jéssica, mas eu gosto de vinho encorpado, é isso aí, é isso aí, então se é assim eu sei que eu vou gostar". Calma, porque é diferente. Ambos, eles são encorpados, mas são perfis muito diferentes, é um negócio rústico, então às vezes vai ter aquele toque de sela de cavalo, aquele bretezinho para quem já ouviu. Quem não sabe o que é brete vai ter que ouvir o podcast de defeitos do vinho, porque é uma longa explicação, mas enfim, o brete dá aquele toque de suor, de bicho, uma coisa estranha mesmo para você que está ouvindo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, como a Malbec viajou e se deu super bem na Argentina, o pessoal de Cahors falou assim: "Ô louco bicho", ainda mais não, francês é um bicho bravo. E aí o francês falou assim: "O quê? A uva é nossa e esses argentinos estão levando a fama? Nananina-noca". E aí o que que eles fizeram? Os próprios franceses começaram a colocar a palavra Malbec no rótulo de Cahors, porque antes eles sempre vendiam só Cahors. Sim, porque eles estão vendendo o vinho da região de Cahors, com aquele terroir, com aquela característica. Não era sobre a Malbec, era sobre a Malbec nesse lugar, num blend com outras uvas. E a Argentina fez o nome da Malbec para o mundo, né? Então são diferentes, não é nem um melhor, outro pior, tem coisa boa e ruim nos 2 lugares, mas são bem diferentes. Você acha que tem alguma outro local do país, do mundo, assim, que tem uma identificação é impossível você falar de vinho argentino e não lembrar da Malbec. Eu acho que nenhum outro local tem uma identificação tão grande com a uva, né? E Beaujolais com Gamay, ih, vou começar. É, Beaujolais, Beaujolais Chablis, com Gamay, Chablis com Chardonnay, Chablis, Chile com a Carmené. verdade. Barolo com a Nebbiolo. Não, eu acho que tem alguns sim. É porque, né, em alguns lugares o que a gente falou é o nome da região, né. É que Malbec de fato é né, assim, é Malbec, o que você quer? Malbec virou uma marca e é o que eu falo para as pessoas quando elas vão vender vinho. Lógico, não é para todas as lojas, não é para todos os importadores, cada um tem um perfil de consumidor, mas às vezes a gente quer tanto trabalhar o nome de um vinho que é feito, assim, de volumes gigantescos e tudo mais, e a marca é a uva, né, a marca é a Malbec, a marca é o Primitiva, virou uma marca, per se, assim. Então, às vezes a gente quer tanto ficar enfeitando pavão, que é mais fácil falar que é um Malbec para comer com isso, para harmonizar, né, com aquilo, num dia X, momento Y, mas é por aí. Ô, Jéssica, e assim, eu não sei, com essas notas de manteiga, por exemplo, aí a gente vai falar um pouquinho da Chardonnay na Argentina. É, é normal, por causa da região, do clima, ou o enólogo decide fazer essa fermentação malolática ali naquela Chardonnay, porque assim, é eu pegar um Chardonnay da Argentina e a manteiga vem. Vamos lá, o que que o Gustavo está falando? A fermentação malolática, ela acontece depois, é um processo que acontece depois da fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é quando o açúcar da uva foi comido pelo paquimém, que é a levedura, aí o paquimém vai comendo, 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 aí esse açúcar vira álcool. Do suco do vinho, temos o vinho. Acabou a fermentação alcoólica, em geral é assim, se o produtor quiser e se ele for
pouco descuidado, né, porque se ele não quiser, começa a fermentação malolática. E a fermentação malolática, ela acontece por conta de bactérias que transformam o ácido málico, que é o ácido da maçã verde, em ácido lácteo, que é o ácido ali do leite. Então, o que é isso na textura na sua boca? Imaginou morder uma maçã verde, dá até o negocinho, tomou um copo de leite, não dá mais esse negocinho, assim, é isso, né? Então, ele deixa de ser azedinho para ser uma coisa mais redonda, iogurte, manteiga, enfim. Isso é uma opção do produtor, assim, fazer a fermentação malolática e a fermentação malolática, consequentemente, ela traz algumas características para o vinho. No caso dos brancos, esse aroma e essas notas de manteiga. E aí é total escolha do produtor. De novo, pode acontecer sem querer? Pode acontecer sem querer. Por quê? Por conta de uma temperatura elevada e que não está sendo controlada ali. Esses dias eu provei, eu não vou falar o nome porque não posso falar o nome aqui da galera, mas eu provei um Chardonnay nacional 2021, que ele está, assim, primeiro que ele estava super amarelo na taça. Eu falei, meu Deus do céu, 2021, super amarelo, tal. Ah, e aí coloquei no nariz, eu falei, cara, mas esse tá meio complexo, que coisa estranha esse negócio aqui. Será que passou em barrica? Fui ver, nada de barrica, assim, ó, fermentação, ó, Chardonnay 2021, colhido ali, fermentação com pá, 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 pá. Falei, mano, rolou uma málica aqui, mas eu acho que foi sem querer, assim, sabe? Eu acho que foi sem querer, mas tudo bem. Ah, pode ser um defeito. Mas é isso, assim, às vezes escapa da mão do produtor, né? Voltando um pouquinho o assunto da Malbec, e aí, qual sua harmonização preferida com Malbec? Churrascão? Cara, churrasco, berinjela também, pratos à base caponata, lasanha de berinjela, berinjela grelhada. Eu gosto muito de pratos à base assim de berinjela, é bem gostoso. E cara, eu sou carnívora, assim, eu também não vou ficar me fazendo muito aqui, não. Eu sou bem carnívora. E eu gosto muito de murcia, que é aquela linguiça de sangue, que é polêmica aqui, porque aqui em casa meu namorado odeia, ele não é muito de carne, ele não gosta muito do gosto de carne, é uma loucura. E imagina se eu falar murcilha, assim, né? A gente foi aqui num restaurante aqui em Floripa, ele não experimentou a murcilha, mas nem ferrando, assim. Mas murcilha é uma boa. Oi, Jéssica. Eh, e aí agora um pouquinho de um insulto. Porque eu não sei Tudo aí certo, em tudo Santa Catarina ou, aí no norte, mas aqui no Paraná é um tal de Catena Zapata e só fala em Argentina, é só Catena Zapata. O que que você acha sobre isso? assunto polêmico, de que não dá para sair muito de Argentina sem falar sobre isso, e até um alerta mesmo para quem tá ouvindo esse podcast. Primeiro que Catena Zapata é um produtor renomadíssimo, né? Eu acho que é respeitadíssimo. Eu respeito muito. Sim, se não fosse Catena Zapata, toda essa história que a gente está falando de Malbec aqui não teria tanto impulsionamento. Talvez a Malbec teria chegado sim longe, mas foi a turma ali turma da turminha, a turma, a família que elevou mesmo esse status. É mérito deles, né? Essa fama, essa coisa de todo mundo só querer tomar catena, só querer tomar catena. Como profissional do vinho, e aqui voltando àquela pergunta que eu fiz para vocês no começo, o legal do vinho é tomar coisas diferentes, né? Então, assim, o que me incomoda não é a pessoa
gostar muito de catena, tomar catena em detrimento dos outros, assim, não, eu só tomo isso daqui, não vou tomar mais nada. De novo, mérito deles, a gente que lute para correr atrás dessas pessoas e conquistar esses clientes, né? Mas aí entra um tema super complicado, que é o tema do descaminho e do contrabando que acontece aqui. Porque muita gente que consome esses vinhos compra dos famosos contatinhos do WhatsApp, que tem uma lista mais barata do que Raimundo e todo mundo, né? Então, eu trabalho no mercado de vinhos há mais de 10 anos, já trabalhei em Malta, nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui no Brasil, já fui coordenadora de compras da Evino, gerente comercial do Divino, eu tive minha própria loja, agora eu presto consultoria em marketing e conteúdo. Cara, não deve ter um ou outro, sempre tem um espertão, mas não tem nenhum importador, lojista, ninguém do varejo nadando de braçada no mundo do vinho. Eu não estou entendendo que margem é essa que as pessoas falam, essa pseudo. Não, porque a margem dos importadores. Amor, a margem na cadeia é tudo 30%. E olhe lá, quando a galera trabalha com margem 30%, a galera solta fogos, a não ser o restaurante. O restaurante é outro rolê, o restaurante é outro markup, é outro markup. Mas quando a gente fala, assim, a margem de 30% é um sonho. Cara, um sonho. Então não existe. Então assim, os dados que dados, né, os números que têm aparecido cada vez mais de contrabando de escaminho, principalmente da Argentina e muito com Catena e outras marcas, só tá, sim, cara, só tá cagando o mercado, essa é a real. Não sei se vocês viram essa semana, a gente está gravando isso aqui a primeira semana de outubro, semana passada, na região do Tatuapé, lá em São Paulo, um armazém gigantesco, só de vinhos contrabandeados. Então, assim, cara, essa coisa do vou me dar bem, estou comprando aqui 10 vezes mais barato, sacou? Assim, eu não dá, assim, não dá, eu não curto, então, eu acho até bom, não estou encerrando aqui o podcast, mas é até bom ficar essa mensagem nesse último episódio, porque é muito chato, é muita gente querendo se dar bem às custas dos outros, e a gente aqui otário fazendo conteúdo de graça para eles comprarem vinho de contrabando, não pode. É bem por aí mesmo. Não, e quando você. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa. Aqui já aconteceu várias vezes comigo, a pessoa vem me pedir a opinião, qual é que ela quer, que ela compra do contatinho dela. Cara, é muita cara de pau, né, cara? Demais. Hoje, e Cabernet Franc? Cara, eu sou muito fã de Cabernet Franc, mas o Cabernet Franc da França. Eu gosto, eu provei algumas coisas de Cabernet Franc da Argentina, de menos intervenção, né? O que é menos intervenção, assim? Então, não tem muita maquiagem no vinho, não tem, assim, tanto uso de barrica ou outros subterfúgios para maquiar o estilo. Então, uma pegada mais natural, menos intervencionista. Isso é muito legal, são esses vinhos com o corpo um pouco mais leve, esses aromas mais frutados, porque a Cabernet Franc, ela também pode ficar muito verde, né? Ela pode ter ela tem bastante pirazina, assim como a Carmener, Cabernet Sauvignon e tudo mais. Então, ela pode ficar muito verde. A pirazina, ela não me incomoda. Eu não sou assim contra, não tomo Carmener, não tomo sei. Não. A pirazina, eu acho ela ok, assim, ela contribui para a complexidade aromática, mas às vezes ela é intensa demais, só tem pirazina, você só sente pirazina naquele vinho, aí eu acho que ele fica enfadonho, assim, sabe? Sem graça. Ô, E Jéssica, aí, e tipo, mas Gustavo, falou que tem um monte de perguntas, estou querendo ver essas perguntas aí.
Não, se fosse para você, tipo assim, porque o público tem bastante dificuldade na hora de comprar um vinho, né? Por exemplo, assim, vou comprar um vinho da Argentina, mas assim, qual eu compro? Por exemplo, assim, se for para você falar hoje ali na Argentina de algumas bodegas, de algumas vinícolas que você conhece, assim, qual você acha que está ali, tipo, em grande crescimento, que você vê, assim, uma produtividade legal aí nos próximos anos? Para quem não conhece a Argentina, então eu acho que, primeiro, é entender o quanto que essa pessoa pode pagar, né, em termos de rótulo mesmo, porque tem níveis diferentes de produtores fazendo coisas muito legais. Então, por exemplo, chácara chácara, chácara, chácara é um produtor muito massa, de vinhos um pouco mais, qualitativos, do médio até um pouquinho mais premium, tudo mais. Então Bodega Chácara tem uma produção ali na Patagônia, mas tem também olha que engraçado, me vieram 2 da Patagônia, que é Chácara e Bodega del Fim del Mundo. Bodega del Fim del Mundo tem opções um pouco mais acessíveis. Inclusive eles têm um vinho que se chama Postales, que é um Semillon com Chardonnay, um branco. Caraca, meu irmão, menos de R$ 60, assim, é muito massa. Então, Bodega del Fim del Mundo. Acho que eu vou indicar essas duas de mais de entrada e um pouquinho mais premium. Então, Chacra e Bodega del Fim del Mundo, que estão indo super bem. Cara, Colomé, ali no norte, em Salta, que é essa região que tem 3.000 metros de altitude, tem muita torrontês sendo plantada ali. Colomé tem umas coisas muito, muito legais. Para quem está começando, tem que tomar Susana Balbo, porque ela é a rainha do rolê todo por lá. Então, você está começando na Argentina, você tem que saber quem que é a Susana Balbo também. Acho que vale a tentativa. E ficar de olho em regiões emergentes. Isso é meio comum no mercado do vinho, porque não dá só para a gente viver falando de Bordeaux, de Borgonha, de Mendoza. E Buenos Aires é uma região. Tem se tornado uma região produtora. O que tem se falado mais lá é o Sauvignon Blanc de Buenos Aires, porque é um clima completamente diferente, porque todas as regiões, basicamente todas as regiões produtoras da Argentina, elas estão no pé da montanha, elas estão no pé ali dos Andes, né? Então, de um ladinho no pé dos Andes tá as vinhedos da Argentina, do outro lado estão os vinhedos do Chile. E Buenos Aires está ali oposto, está bem perto mesmo do mar, um local mais chuvoso e tudo mais. Então é legal ficar de olho, porque vai que você se esbarra com o vinho de Buenos Aires aí na sua frente. E vamos polemizar de novo, assim. O que você acha? Eu vejo muitas pessoas falando eu já cansei dos vinhos chilenos, porque muita gente já está associando o vinho chileno com um vinho de uma qualidade menor. E aí eu sempre digo, não, é você que não tá pagando o valor dos vinhos bacana que tem por lá, né? Que tem muito. Mas você acha que, assim, comparando aqui com o Brasil, está faltando assim, uma identidade para a gente aqui, para a gente chegar e ter uma, uma identidade tão marcante no mundo dos vinhos, tal como a Argentina? Aqui no Brasil, eu acho que a gente está se descobrindo tanto ainda, eu acho que vai demorar. Olha, hoje eu estou com 38 anos, eu acho que, cara, se eu viver para ver a nossa identidade, eu já vou estar feliz, assim, porque tem muita coisa rolando, né? Quando a gente fala do interior de São Paulo, sul de Minas, a dupla poda, a Syrah, quando a gente fala dos vinhos de altitude de Santa Catarina, coisas rolando no Centro-Oeste. Então, assim, eu acho que o Brasil tem potencial para ser assim, ainda muito mais, para a gente começar a falar, eu gosto de vinho nacional, tipo, de vinho do Brasil, mas
cara, peraí, não dá para você falar que você gosta de vinho do Brasil, porque são muitos estilos marcados, assim. Qual vinho do Brasil? Você gosta do moscatel? Você gosta dos vinhos da campanha gaúcha, que são super diferentes da Serra Gaúcha? Então, assim, eu acho que a gente vai chegar nesse momento e é só aproveitar porque muita coisa tá vindo aí. E também ficar de olho, porque também tem muita coisa ruim em todos os lugares, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Tá bonito de ver, no final das contas, tá muito bonito de ver. Certeza. E aproveitando que a gente fala também com muito público que está iniciando, né? Então, para aquelas wine trip, o que você recomenda? E na Argentina, vai visitar o quê? Eu sei que Mendoza tem que estar no roteiro, mas vai visitar o quê? Mulher, você sabe que toda vez que eu fui para a Argentina, eu fui com tipo assim, curso, a galera me levou lá, eu nunca fiz um roteiro. A única coisa que eu sei é que em Mendoza você precisa de um carro. Se não tiver carro em Mendoza, mas também, não, na verdade você não precisa de um carro, você precisa de alguém para te levar de um lugar para o outro, porque você vai ter que beber, e não é trivial ir de uma vinícola para outra. Ali, né. Eu sugiro, eu vou ferrar aqui o Deco, eu sugiro você mandar mensagem para o Deco Rossi, que é o relações públicas da Wines of Argentina no Brasil. O Deco tem uns roteiros de Argentina incríveis, mas cara, nossa, faz tanto tempo que eu não vou para lá, eu não sei, eu vou te falar, essa eu vou ficar devendo, porque eu sou ruim demais de roteiro, cara. Quando alguém fala assim: "Jéssica, e no Chile, onde que eu vou?" "Ai, vai na Conditor", depois vai me lembrando os nomes, assim. Porque é muita vinícola em tudo quanto é lugar, aí tem as vinícolas lá no Chile, lá em cima, em Valparaíso, aí tem que descer, aí eu já me perco nas orientações. Então, assim, a Argentina é Deco Rossi, ele que vai fazer o guia de visita. E a gente gira, gira, gira e para na Malbec, né. Hoje é assim. E sobre o Malbec lá de Tacumã? Que, Gente, assim, uma vez eu Itacumã, Tacu Tacumã na Argentina, Itacumã, olha, essa é nova pra mim, cara. Onde que tá que é Itacumã? Também que não, é bem mais no norte. Itacumã. Cara, deixa eu ver. Esse eu vou buscar. não é Tucumã? Não é Catamarca? Não, não, é Não, onde que é Tacumã? Tucumã, isso mesmo, Tucumã. Não, Tucumã, Tucumã, sim, Tacumã, Tucumã. Tucumã. Porque uma vez eu tomei um Malbec de lá e, tipo assim, era muito diferente do Malbec, por exemplo, mais ali para o sul, sabe. Porque é uma região Sim. mais árida, né, mais Cara, posso te falar, eu não lembro de ter tomado o Malbec dessa região, você sabia? Essa eu vou ficar te devendo. De Tucumã. porque Mas o que que você viu que era tão de diferente? O que que você achou, assim, de tão diferente? é aquele porradão, sabe, tipo assim, puxa muito, porque já era uma região mais seca e tudo mais. Aqui no Brasil eu nunca vi, porque agora eu fui para fazer um intercâmbio, e daí, assim, o povo é fascinado por Malbec argentino, tipo assim, até comparado à França, sabe, assim, o povo compra e lá fora é bem mais caro, assim, do que aqui pra gente, né. Mas eu tomei um lá que era dessa região de Tucumã. E assim, é muito mais pesado, sabe, tipo assim, o tanino bem forte mesmo, tipo chega a ser mais do que pesado, assim, na boca, sabe. Eu nunca tinha provado um Malbec, assim, tão denso, mas esse Mas foi eu você falei assim: "Meu curtiu? É o Deus". teu estilo mais de Malbec ou não? Eu gosto de vinho mais porradão, sabe, eu acho que ainda não cheguei na minha idade do vinho
levezinho. Acabou de falar que vinho leve a pessoa velha, tá tudo Não, certo, obrigada. Próxima pergunta, Gustavo. Próxima pergunta, vocês não estão vendo a cara do Gustavo aqui. O Gustavo tem a maior, o cara é de novinho, ele não deve ter mais que 25 anos, e eu aqui com quase 40, a Glaucia deve estar ali na casa dos 30 e pouco Ah, quem também. dera, tô bem mais. não, E não. aí o Mas é que, tipo Gustavo assim, eu chamou de gosto. velho. Nós. Não, mas é que eu gosto mesmo. Eu gosto da madeira, eu gosto de sentir essa, essa coisa mesmo. E ali, eu nunca vi mesmo aqui no Brasil para comprar desse de Tucumã. Mas é um Malbec muito porra louca, viu? Bem porra louca. Cara, eu vou ficar de lição de casa tomar um Malbec de Tucumã. Eu acho que tem que ficar de lição de casa aqui pra turma. Eu vou ficar. O Gustavo, aproveitando, uma vez eu provei um vinho, não vou dizer qual é a vinícola, né? Mas quando eu abri o vinho, assim que eu abri, coloquei lá no decanter e veio aquele cheiro assim de brete, assim, e eu tava assim, eu tinha recebido vinho para provar e tava com os meus vizinhos, estava em casa para jantar. Eu disse, vamos abrir aqui esse vinho, chegou aqui, vamos provar. E quando abriu, veio, sabe, você dá assim, aquela afastada. E eu disse, gente, não tá legal, não vai dar certo. E, enfim, vamos abrir. Aí o meu marido disse assim: não, vamos beber. O problema é o cheiro? Deixa aí um pedacinho que sai o cheiro e a gente bebe. E aí passou, quando foi agora em junho, eu fui a Mendonça e visitei a vinícola, né? E aí lá se veio ele com a garrafinha do vinho dele para me dar uma provar. Eu disse, vamos provar, eu quero provar seu vinho de novo, porque aquele eu acabei, eu nem lembro como é que estava aquele vinho, provei a mesma coisa. E aí eu perguntei, eu disse, seu vinho tem assim, uma característica assim, no aroma dele é bem forte, né? E aí ele, não, é o estilo que eu quero fazer. Então, assim, é um estilo porrada que depois de assim, uma meia hora saiu assim, amenizou, você consegue beber, mas A turma gosta, a turma gosta. Não, mas é gostoso, vale a pena. Assim, é legal, eu gosto se for alguma coisa harmonizada. Difícil sentar e tomar um vinho super porrada, terminar a garrafa, mas, cara, de novo, né? Por isso que o vinho é massa, porque tem muitas coisas diferentes para diferentes gostos também. Sim, sim. E eu confesso também, tipo assim, eu gosto muito, tipo, de pegar ali a primeira taça, sentir o aroma e, sabe, tipo, provar mesmo o vinho, mas assim, terminar uma garrafa é bem para os fortes mesmo. A sabedoria da velhice aqui, ó, a sabedoria da idade aqui, Gustavo. Ó, mas olha só, a gente entra num tema, de Argentina, que é sobre a uva Criolatica, né, que é a mesma que a Mission, ali na Califórnia, e a País, no Chile, que são uvas que, vieram com os espanhóis, foram plantadas, nas Américas, depois foram largadas de lado, e são uvas que têm a capacidade de produzir vinhos super leves, que a gente tintos, né, tô falando de uvas tintas, que a gente até brinca, os nerdão aí do vinho, a patota, que é um alto nível de gluglubilidade. Então você toma, a cor desse vinho é uma cor super intensa, intensa, perdão, uma cor muito brilhante, mas ela não é intensa, então ela não tem aquela, você consegue ver, é quase transparente, assim, quase um clarê ali de Bordeaux. Hã, Aromas de frutinhas vermelhas e tudo mais, então é uma uva originária, é uma família, na verdade, originária, ali da região ibérica e que, veio junto com os colonizadores. Então, Criolatica, deem uma olhada, alguns importadores aqui no Brasil trazem, se eu não me engano, a Vinhomix deve ter alguma coisa. Em geral, produção com essas uvas são produções naturebas também, mas aí a gente está falando do oposto, tá? Aí enquanto a gente está, aqui nesse mundo de vinhos encorpados e tudo mais,
Criolatica é, cara, beira às vezes o vinho rosé, assim, é bem claro mesmo, tá. Esse eu não provei ainda. Olha, ficou a dica aqui para o dever de casa. Ah lá. Eu também nunca tomei Criolatica. Nunca, nunca tomei. Vendo? Eu acho que isso que assim é o que mais me encanta no mundo do vinho, né? Que você nunca consegue conhecer todas as variedades e sempre tem um blend, sempre tem uma uva, sempre tem um estilo para você provar. Eu acho isso muito bacana. E a gente vai só aumentando a litragem. Assim, a gente entra, tipo assim, nas adegas, tudo, e olha aquela quantidade de vinho, e você fala assim, meu Deus do céu, quantas vidas eu preciso para conseguir tomar a Pra metade disso? conseguir tomar tudo isso, para depois lembrar que eu tomei. Tem Mais um monte de vinho que importante. você toma, e você fala: "Mas nem não lembro que eu tomei esse vinho", mas já tomou esse vinho. É, por isso que é bom sempre ter um diário, alguma forma de anotar os vinhos, porque é muita coisa, né. E qual assim a dica que você dá para quem vai beber vinho agora? Ah, eu assisti estou ouvindo esse podcast e agora eu vou passar numa adega, vou comprar algum vinho. O que que eu não posso deixar de provar? Cara, quando a gente fala de Argentina, ai, olha, eu acho que tem que pegar um pouquinho de tudo que a gente falou, Pinot Noir da Patagônia, o Malbec de Mendoza, a Torrontés ali de Salta, o Criolatic é um pouco mais difícil de achar, mas tudo bem. Pega os clássicos de cada lugar, para pelo menos a gente criar a base, né. A gente fez um podcast aqui falando sobre os vinhos clássicos, e eu me inspirei para fazer esse podcast no MasterChef, nesse programa que eu nem gostava, eu comecei a assistir esse ano e meio que viciei, assim, e o quanto eles falam lá da base clássica para você entender todo o resto da cozinha. E o vinho é a mesma coisa, então assim, você precisa entender os estilos clássicos para você saber quais são as variações. Então, o que que é um Malbec de onde de novo, Gustavo, que eu preciso anotar? Tucumã. Por que que o Malbec de Tucumã é tão diferente do Malbec do centro ali de Mendoza? Por que que o Torrontés de Salta tem aquela característica? Então, assim, tem que pegar os vinhos clássicos, e provar esses vinhos clássicos. Depois ouçam esse podcast também, a gente falou bastante sobre isso. E sempre comprar dentro daquilo que cabe no seu bolso. A gente está num país que está todo mundo cagado de dinheiro, todo mundo. Olha, tá difícil demais, mas a gente precisa se dar alguns mimos, a gente precisa dar aquele momento de "eu mereço, porque eu estou sobrevivendo a 2022 e a esse país". Então compre um vinho que cabe no seu bolso, não precisa ficar se amostrando para ninguém e no lugar nenhum não, e vá ser feliz. Guarde esse vinhozinho aí para a gente comemorar as pequenas vitórias do dia a dia, porque se a gente ficar esperando as grandes, vai ficar difícil. Exatamente, eu concordo totalmente. E aí você falou uma coisa que me veio assim, eu acho que está faltando alguém pessoal aí de produção, de TV, tem que fazer um Master Wine agora, né? Para ter assim, já tem o MasterChef, a gente precisa ter um programa desse também, assim, Exato. voltado para o mundo do vinho, né? Eu acho que Oi, esse, GNT. olha Já aí, se vocês precisarem de alguém, consultor, apresentador. Jéssica no Master Wine na Band. Super disponível, super disponível. ô, Gustavo, nós vamos lá ser os pupilos, Por os candidatos. gentileza. E eu com meu Malbec de Tacumã. Ô, Jéssica, mas hoje você acha que a nível mundial, aí, assim, o Malbec argentino, ele já se tornou um clássico Já. a mundial, assim? Não, é um clássico. Até, esse foi um dos temas que a gente falou, clássico, ele precisa ser uma região, assim, milenar, né, porque histórica já é, né, mas virou um clássico. Tipo, Catena é um clássico dentro da produção vitivinícola no mundo, assim, não tem muito mesmo o que discutir, é um clássico real.
As pessoas pedem Malbec, né, as pessoas você vai para várias partes do mundo, as pessoas pedem Malbec da Argentina, assim, é uma doideira. Jéssica, vamos voltar um pouquinho às polêmicas. Outro dia eu vi Vamos. seu stories falando alguém chamando para fazer um curso de sommelier e disse, venha ganhar vida bebendo vinho. E aí o povo acha que a gente só faz isso, né? O tempo inteiro, quem está no mundo do vinho só bebe vinho e está tudo bem, a gente toma um remedinho para não ter ressaca no dia seguinte e vamos, né? Pois é, essa polêmica aí foi danada, dessa escola de vinhos que estava promovendo o curso de sommelier falando: ganhe dinheiro bebendo vinho", e cara, uma das poucas coisas que você faz no seu dia a dia é sobre beber vinho, na verdade é sobre, planilha, é sobre comunicação, é sobre como vai vender e tudo mais. Em geral a gente bebe no final do dia para dar aquela relaxada ou tem que fazer a degustação para ver se o vinho vai entrar, se tá bom, se não tá bom, degustação técnica, vai lá, cospe, beleza, legal, foi. Ah, o lado bom é que a gente está provando vinho, né, a gente não está provando, sei lá, gente, sei lá, tipos de brócoli é maravilhoso, gostoso, mas assim, é outra coisa, né. Beterraba. Beterraba! A gente não está provando beterraba, que eu odeio Eu beterraba. Obrigada, discordo. Gustavo. Odeio beterraba. Tá provando beterraba, né. E depois essa coisa do tipo, ganhe dinheiro, tal, não sei o quê. Tomar muito cuidado, porque de fato é um mundo que parece que é massa, a gente ama trabalhar com vinho, mas é duro, cara, ganhar dinheiro com vinho, chegar num patamar, num salário, e salário bom é diferente para muitas pessoas, né, assim, eu nem vou ficar entrando no mérito aqui, falar cifras, ainda mais no nosso país tão desigual, né. Então, assim, falar: "Olha, vai ganhar dinheiro com", cara, o que que é ganhar dinheiro para ti, né? Ah, talvez isso daí para ti é ganhar dinheiro, então você vai fazer dinheiro com vinho. Então tem que tomar muito cuidado com essas afirmações, porque senão a galera acaba, comprando, vendo, tomada em focinho de porco, né. Verdade. E voltando para a Argentina, né? Então, né, nesse mundo aí de Argentina, quando eu estive lá agora em junho, eu vi algumas vinícolas fazendo aqueles tipo ovo, né? Para envelhecer o vinho. Achei bem bacana e vi em várias vinícolas fazendo esse tipo de envelhecimento no tanque lá de cimento, né? Que lembra o ovo. O que que você acha? O que que isso vai agregar para o Tem vinho? tem rolado bastante, então, pra galera saber, é exatamente isso, é um tanque, de fermentação, até pode ser usado para fazer o envelhecimento, o material é o cimento e o formato é o ovo, né, então por que que é o ovo? Enfim, é uma explicação que eu não vou conseguir falar tão a pé da letra, mas a verdade é que, naturalmente, dentro desse ovo, o vinho vai fazer um movimento concêntrico. Olha lá, ai meu Deus, eu estou falando isso para o engenheiro de alimentos. Engenheiro de alimentos, você quer explicar esse movimento? Mas é de fato que eles falam, esse movimento ele é ótimo para fermentação e maturação do vinho. É basicamente isso, tá? Eu não vou falar, eu vou explicar isso para o engenheiro de alimentos que está aqui na minha frente. Não, não, não é engenheiro. Quase, quase. Quase, Estamos quase. quase, tá ótimo. Mas o cimento, no final das contas, turma, quando a gente usa esses tanques, ele não aporta nenhum tipo de aroma ao vinho, então o objetivo do produtor quando coloca no cimento não é esse, mas o cimento tem alguma porosidade, rola aquela troca do oxigênio ambiente interno e externo, e o oxigênio dizem que podem contribuir com mineralidade. Esse é um tema que eu acho muito obscuro, assim, como ele vai contribuir com a mineralidade do vinho, mas fato é que ele é inerte, não vai aportar aroma, nada disso, e ele contribui com essa respiração do oxigênio do ambiente interno com o ambiente externo. Isso é fato. Mineralidade é um tema complexo no mundo do vinho, a gente não vai tratar aqui hoje não.
E aí, que mais? Perguntas sobre a Argentina? Como estamos? E uma coisa que a gente, pelo menos aqui, eu escuto falar pouquíssimo, é espumantes argentinos. Tem, assim, são poucos que a gente encontra, né? E o que você fala disso? Assim como alguns brancos, rosés em geral, tem espumante argentino. A grande maioria que a gente recebe aqui no mercado são vinhos de entrada, vinhos mais simples, feitos com chardonnay e tudo mais. Algumas casas de champanhe já foram para a Argentina alguns anos atrás. A gente tem produção ali de algumas casas de champanhe, mas não é nada que explodiu no sentido de: "Meu Deus, essa produção tá chamando a atenção demais do mundo". Não, uma produção muito boa, obviamente muito qualitativa, mas eu acho que aí, vamos ser bem sinceros, a briga é muito boa com a qualidade dos vinhos, dos espumantes nacionais. Então eu acho que a Argentina Tá fazendo, tá fazendo bem, mas a gente está fazendo bem melhor, né. Sendo que Certeza, Adolfo Lona, argentino, faz um dos melhores vinhos dele aqui no Brasil, né. certeza. Inclusive aquele Malbec rosé que eu falei que eu bebi é brasileiro, né? Não era argentino. Ô, Jéssica, tem uma pergunta aqui, mas não é sobre a Argentina, é sobre vinho em geral. Sobre a diferença do carvalho francês e americano na maturação dos vinhos. O que que um agrega e o outro agrega para o vinho? Então, quando a gente fala dessas barricas de madeira, né, a gente está falando, cara, basicamente de uma nova de a gente está falando de novo de terroir, de tipos de madeira, se está num lugar mais úmido, se está num lugar mais seco, tudo isso influencia no resultado final dessa barrica. Todo o estudo da barrica, ele é ainda também bastante complexo. Então, a gente tem tipos de barrica que são plantadas, que são mais encontradas na Europa e alguns mais encontrados nos Estados Unidos. Ah, a madeira mais comumente encontrada na Europa, e aí, galera, eu vou falar Europa mesmo, porque a gente pode falar de Hungria, de Croácia, de França, enfim, de vários lugares, mas lá essa madeira, ela é uma madeira um pouco mais comprimida, e ela tem uma qualidade, uma característica de aportar sim aromas, deixar esse vinho mais complexo, mas de uma maneira mais elegante, a grosso modo. Ao passo que a madeira americana, ela vai chegar como num break, num time off daquele jogo lá que tem o futebol americano lá, aquele que chega, todo mundo faz festa, vai na cara e não sei o quê. Essa é a madeira americana, ela fala que chega, ela é a Beyoncé fazendo show ali no meio daquele festival lá do negócio do futebol americano, que eu sempre esqueço o nome. Porque ela dá muito aroma de coco, ela dá muito aroma de caramelo, muito aroma de Super Bowl. chocolate. Super Bowl, é o Super Bowl, é isso mesmo, é o Super Bowl. Então é muito voluptuoso, os aromas são muito voluptuosos. Em termos de estrutura do vinho, ambas contribuem também com taninos mais macios, mas isso é um fator tempo também, né. O tanino, como a madeira ela é porosa, o próprio oxigênio contribui para que esse tanino ele vá amaciando, ele vai deixando de ser um labrador filhote todo perdido, para ser um cachorro um pouquinho mais comedido, né, para ser uma coisinha mais elegante. Mas ainda assim, a madeira, francesa, a madeira, europeia, ela contribui de uma forma, a criar vinhos mais elegantes. Mas é tudo gosto, tá, turma? Porque eu também, às vezes, dependendo do vinho, eu gosto muito da madeira americana, demais. A questão é que são caras, né? Assim, tem barrica que pode custar 2.000 euros. E são 225 litros, assim, cara. Então é muito pouco. Não é todo produtor que tem essa capacidade.
E você sente na taça, você sente o gosto de uma madeira de rico, assim, um negócio, você fala, ai, que coisa chique isso daqui. Não é aquele aroma de cravo queimado que você sente naqueles vinhos, tudo mal feito. Não, é um aroma chique, sabe? Assim, é uma madeira chique, você vai saber identificar. E eu estava olhando aqui, e lá na Argentina você falou da catena, mas tem tanta vinícola bacana que às vezes nem chega assim para a gente, assim, que você descobre lá que vinhos assim, com pontuações altíssimas, né, como algumas outras vinícolas, e que quando chega aqui no Brasil, ou o preço é extremamente exorbitante, ou as pessoas nem sabem que aquele vinho existe, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal pesquisar. Hoje, né, nesse momento também, a cotação, ela está super favorável para o real, então, assim, muita gente indo passear lá na Argentina, Buenos Aires, Mendoza. Vale a pena, obviamente, trazer algumas coisas para provar aqui, conhecer esses produtores diferentes. Quando eu costumo viajar, sempre, né, vou àquele ali que eu não sei o nome, nunca viu, não sei quem é. Ai, talvez eu vou trazer essa pessoa justamente porque eu quero provar algo que eu sei que não é fácil de encontrar aqui no Brasil. O que é fácil de encontrar no Brasil, mas aí cada um é cada um, eu em geral trago, porque eu já sei que eu vou encontrar aqui no Brasil, eu compro aqui depois, mesmo que eu parcele, tá tudo bem, quero provar alguma coisinha diferente, né. Exatamente. Eu tive, assim, algumas surpresas boas, e uma das surpresas que, assim, pelo menos aqui no Ceará, a gente só tem um local que tem isso, mas com uma surpresa maravilhosa que lá a gente achou em vários locais, são aquelas maquininhas lá que você coloca o vinho, paga o valor e vai escolhendo as taças. Eu acho que isso que é democratizar o vinho, viu? Vinho em taça, venda de vinho em taça é uma maravilha, também acho. Sim, aqui a gente tem bastante restaurante, já que tem também essas, wine mati como que é o nome mesmo? Eu acho que é o É Enomatique. Enomatic. Eno É. isso, Na verdade, é Enomatique é bem uma das legal. marcas, né. É a máquina de vinho em taça. Uhum. E, tipo, te dá toda a autonomia, né, por exemplo, eu não consigo pagar X numa garrafa, mas eu consigo pagar Y em 50 ml, por exemplo, só para degustar mesmo o vinho. Eu acho Isso é isso muito ótimo. incrível. Isso é muito bom. Não, isso é muito bom. É isso, né, gente, tem que democratizar mesmo, tem que deixar, mais acessível mesmo, tem que falar mesmo, é isso que a gente precisa. Mas amores, já vai bater 1h30, eu falei que a gente não ia fazer nem 1 hora de podcast, esse podcast já é o podcast mais longo dessa história, já estamos 1h30. Então, considerações finais, vou começar com o Gustavo. Jéssica, te agradeço por ter convidado, para participar desse podcast da Argentina. Eu sou muito seu fã, acompanho você nas redes sociais, acho você incrível e tá aí cada dia mais colocando o vinho na mesa dos brasileiros e desmistificando bastante, né, esse assunto que não precisa estar colocado lá em cima só para autoridades tomarem. Acho que o vinho tem que estar aí para o povo. É igual você falou, né, o vinho bom é aquele que cabe no seu bolso, e o melhor de todos é aquele que tá a garrafa aberta, né, porque vinho bom é quando a garrafa tá aberta e você tá tomando. É o que tá ali pertinho de mim, exatamente. Muito, muito, muito bom. Gláucia, e você? Me manda considerações finais. Então, só agradecer, participar, me diverti muito, aprendi demais e sou sua fã também. E assim, uma das coisas que realmente o Gustavo falou, que eu acho que é o que a gente precisa, é trazer o vinho para perto do povo, e você faz isso muito bem, né? A gente precisa trazer o vinho, deixar de ser algo só para nobre beber, né? Então, a gente tem que trazer isso, e eu acho que o maior aprendizado que fica é vamos beber sem friula, sem estar escolhendo, é porque é esse produtor, porque é esse aquele. Não, vamos beber. Eu digo sempre que o máximo que vai acontecer é você dizer, esse eu não gostei, vamos abrir outro.
É E isso aí a aí, gente... é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada também por quem ouviu esse podcast até o final. Lembre-se que é feito com o maior amor e carinho e de graça, então nem vem reclamar, porque eu não tô nem aí se você quiser reclamar. Ano que vem estamos de volta com um novo modelo do podcast Aula Aberta de Vinhos, que eu não vou revelar, obviamente, vocês vão descobrir em 2023. Obrigada pela companhia esse ano todo. Obrigada, turma. Um beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.